uma construção mesmo. E eu consegui. Limpei o meu nome. Gente, olha, não tem uma loja e um banco que eu não tivesse enrolada. Desde o Banco do Brasil até o Santander. Desde a casa das lojas Marisa até a Renner. Supermercados, cartões de crédito de supermercados, cartões de loja. Eu sei que era uma dívida para mais de 30 e poucos mil. Quer dizer, para mim, que queria estar com o nome limpo e que sou professora do Estado, isso era um salto mortal. Aí diziam, venda seu carro. Eu vou ficar sem o carro e não vou pagar as dívidas todas. Mas o Luiz, num momento, ele disse na aula, espere um momento, porque esses juros vai diminuir de forma que a gente tem um seguro. Ele falou, os cartões, os empréstimos têm um seguro para o não pagador. E que eles vendem o seu título e vão vendendo, eles ganham 2 vezes. Os bancos, né, no caso. E eu fui percebendo isso. Eu falei, não, eles não vão tirar mais de mim do que eu devo, não. E aí eu esperei. No verão eu lucrei 12 mil de desconto. Paguei algumas à vista, né, de uma vez, e uma apenas, que eu estou acabando agora, eu parcelei sem juros. Mas nessa uma, que foi a maior parte, 5 mil, eu devia Banco do Brasil, a 2 cartões do Bradesco, enfim. E eu encerrei tudo. Ainda fiz mais. Meu filho estava com umas pendências do tempo que ele morou com o pai, que ele botou o nome dele no rolo e o pai não pôde pagar, e eu ainda limpei o nome do meu filho. Esse que mora comigo. Então, hoje eu tenho um sonho. Comecei a juntar tudo de novo. Comecei do pouquinho, o que sobrou, comecei a juntar novamente. E agora ele está me orientando para um novo passo. A minha vida mudou, a minha cabeça mudou, sabe? Sabe quando você volta a respirar e você se sente igual a todo mundo? Quando você tem um sonho e ele se torna realidade, era o meu nome limpo, que é a coisa pior que tem. Quando eu vejo assim, porque quem está com o nome sujo, eu olho assim, gente, o meu tá limpo, sabe? É igual quando a gente faz uma graduação, uma faculdade, uma pós, um doutorado, e você consegue defender a tese, e você vê que você acabou, tem horas que você acorda pensando que você ainda está fazendo o curso, mas aí você lembra assim, não, acabou. Ou então um relacionamento ruim que você se livra dele, você olha para o lado e você diz, nossa, a pessoa não está aqui, que bom, meu Deus. Não é isso? É por aí, gente, olha... Foi um sonho, eu tenho uma dívida de gratidão com o Luiz, por isso eu estou aqui. Eu acredito hoje na educação financeira, eu acredito na educação do ser humano, em todos os sentidos. E o que sustenta a gente, infelizmente ou felizmente, é o dinheiro. E a gente tem que aprender a lidar com esse amigo que pode ser o inimigo, né? E o meu professor, eu dou o mérito, e ele me aguenta, porque eu falo muito, às vezes ele quer me ajudar e eu atrapalho, mas ele tem toda a paciência do mundo e, gente, é por aí mesmo. Então, a minha casa própria está chegando, vou vender o carro, agora eu vou vender o carro, mas assim que eu chegar... ele me ensinou também a aplicar. Ele me orientou como eu fazia, porque você bota o dinheiro na poupança, você perde. E aí ele foi me orientando aonde eu deveria abrir uma conta digital para poder começar a aplicar o meu dinheiro, e está me monitorando, e está acontecendo. Eu sou uma pequena investidora, iniciante, mas imagina, gente, eu com o nome limpo e já investindo, e tendo meu dinheiro, pagando minhas dívidas todas. A primeira coisa que eu faço, recebi hoje, vou lá, vai vencer daqui a 20 dias, não interessa. Tem código de barra, eu pago, acerto aquilo ali, e me livro porque isso para mim era um trauma, que a gente acaba gastando dinheiro em outras coisas e chega na hora do vencimento, a gente não consegue pagar. Então é isso, eu agradeço primeiro a Deus, né? E por botar pessoas boas no meu caminho, e agradeço ao professor Luiz, que é um amigo e um mestre.
para mim. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Desculpa qualquer coisa. Muito grato, Sônia, pela sua participação. Acho que conferiu um pouquinho de veracidade, um pouquinho não, né? Bastante de veracidade. E a nossa apresentação, ela é justamente sobre isso. O resultado do educador financeiro é ter depoimentos como esse. E foi bem oportuno porque a gente está bem no meio do nosso tratamento, digamos assim, através agora da internet. Então, por isso eu convidei o Carlos Batalha, ele é educador financeiro e conselheiro municipal de defesa do consumidor, analista de treinamento e desenvolvimento educacional. O Carlos Batalha eu conheci já há um tempão, ele era gestor da Escola de Educação Financeira, eu me apresentei para ele como professor de uma universidade pública e ele falou, por favor, venha nos ajudar aqui com seu conhecimento e o resto é história. Então, Batalha, o microfone é seu, a apresentação também. Sônia, muito agradecido pela sua participação. Fica com a gente até o final, por favor. E vamos ouvir agora o nosso Carlos Batalha. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu agradeço ao Luiz aí pelo convite. É lógico que nós estamos falando de uma experiência, né, pelo menos a minha experiência junto com a do Luiz. Nós somamos muitos atendimentos juntos, né? Na oportunidade de participar de uma escola de educação financeira, primeira escola de educação financeira do país. Então, essa realidade mostrou um pouquinho o quanto o educador financeiro tem a contribuir. E aí a Sônia agora deixou muito claro isso, né, Sônia? Eu até coloquei aqui no chat, né? O educador financeiro, o seu educador financeiro, no caso foi o Luiz Antônio, ativou o modo sonho, né? Ativou um lado seu, né, de sonhar, de começar a olhar para algo não muito distante, mas algo que a princípio não era uma realidade. Foi importantíssimo isso, esse é o papel do educador financeiro. E combinou com um trauma pelos juros. Que bom, né? A gente tem... Ninguém contabiliza os juros entregues a bancos, né? Geralmente a gente não contabiliza os juros, mas quando a gente começa a praticar isso, a gente entende o quanto nós estamos perdendo dinheiro, né? E a gente costuma falar que é jogar dinheiro pelo ralo mesmo, né? É assim que alguns educadores chamam de hemorragia financeira, né? São mais enfáticos, né? Mas é isso mesmo. Quando a gente começa a entender que os juros podem vir, ao invés de ir para os bancos, vir para a gente dá uma guinada nessa situação e começa com a ajuda de um educador financeiro, a gente começa a se interessar em ter mais atenção para esse momento da vida, né? Que é um momento como outro qualquer, como você falou. Ter um nome negativado, em algum momento nós já tivemos, né? Não vamos chamar de nome sujo, vamos chamar de um nome negativado, né? Que é assim que o mercado de crédito trata. Em algum momento nós vamos ter o nome positivado, vamos chamar assim, né? Que a gente vai ter um score de crédito pronto para a gente, se precisar do crédito, ter um juros menor, né? Então, essa é a regra. São algumas regrinhas do mercado de crédito que funcionam assim e a gente tem que entender isso. No país onde os juros são exorbitantes, são tudo que a gente pode denominar de maior, né, a gente consegue colocar em relação aos juros praticados aqui no país. Então, agradeço aí esse trabalho aí que junto com o Luiz, né, que é um trabalho de duas mãos, né? Então, parabéns aí pela iniciativa. Então, eu vou começar aqui provocando, né, o grupo, né, para tentar falar um pouquinho dessa experiência, quase 10 anos, só na escola de educação financeira, e para levantar um pouquinho essa bola, quem é esse educador financeiro, né?
Esse educador financeiro, ele é gestor de investimento, ele é um consultor, um planejador, um consultor financeiro, ele é um terapeuta financeiro. Quer dizer, quem é esse educador financeiro, né? E, na verdade, a conclusão que a gente chega é que todos esses outros, consultor, o coach, o terapeuta financeiro, o planejador financeiro, ele é um pouco de educador, ou deveria ser um pouco de educador financeiro, né? A gente não pode deixar de entender que a capacidade de educar, né, vai além dos conhecimentos técnicos adquiridos, né? Numa formação de pedagogia ou numa formação da sua área, mas ele passa para as questões de relação pessoal, uma autoeducação, né? A gente costuma falar que para ser educador financeiro, eu tenho que ser educado financeiramente, isso é verdade, né? Não tem como descartar isso, eu não posso ensinar aquilo que eu não aprendi. Então, o educador financeiro hoje é uma profissão, ela pode não ser reconhecida, formalmente reconhecida, mas ela é uma profissão. Como eu falei, alguns se intitulam coach financeiros, outros se intitulam planejadores financeiros, inclusive existe uma certificação, nós podemos falar mais à frente sobre essa certificação. Então, qual a ideia nossa hoje aqui? É falar um pouquinho para os alunos, né, e também para as pessoas que estão participando do grupo, a importância de a gente confiar num profissional e que ele tenha as características do educador financeiro. Essa é a ideia. E a gente, quando fala de educador, e essa é a minha experiência também, a gente leva em consideração que o professor, né, a gente faz essa analogia do educador com o professor. Aí sim é uma profissão. O educador é esse generalista, né, que tem múltiplas habilidades, e o professor é essa profissão linda, belíssima. Mas eu tenho uma frase aqui da Hilda, de uma educadora também, Hilda Gerner, que ela fala o seguinte: se o professor é jovem, ou se o educador é jovem, ele não tem experiência. Se é velho, ele está superado. Se chama a atenção dos alunos, ele é grosseiro, ele é grosso, né? Se não chama a atenção, ele não tem moral. Se usa o português corretamente, ninguém entende. Mas se ele fala a linguagem do aluno, ele não tem vocabulário. Se o aluno é aprovado, deu mole. E se o aluno é reprovado, é perseguição. Então, quem é esse professor, esse educador, né, financeiro, como você descreveu muito bem, no momento em que a gente está falando de uma construção formal, que é o professor de sala de aula, né, que ele pode ser educador financeiro também, e no momento em que, dentro de sala de aula, ele pode estar sendo formado como educador financeiro. No caso do Luiz Antônio, com a disciplina Finanças Pessoais. É isso, professor? Peraí. Perfeitamente, perfeitamente. E o bom é que a gente ainda está numa universidade pública e pode pegar toda essa questão, toda essa aura em torno da carreira pedagógica, né? E ainda misturar essa questão das finanças pessoais, que, como o próprio professor Simval salienta sempre, é uma disciplina que a gente vai usar na nossa vida. Tá aí a Sônia que não me deixa mentir, né? Verdade. Isso aí. Vai lá, professor. Batalha, eu tenho aqui um roteiro para a gente seguir. Podemos seguir com o nosso roteiro? Podemos. E se alguém quiser também então, perguntar pelo chat, né? Qualquer pessoa que estiver participando, se quiser deixar a pergunta pro Carlos Batalha, é só escrever aí no site que a gente vai recuperar de vez em quando.
Bom, Batalha, considerando que você já falou sobre quem é o educador financeiro, aí com essa introdução, tenho aqui na sequência quem ele atende. A gente teve aí o depoimento da nossa Sônia, nossa colaboradora. Nós temos em potencial algumas pessoas que poderiam ser atendidas por um educador financeiro. Nós temos na disciplina algumas atividades que nós na área acadêmica chamamos de extensão, ou seja, levar o conhecimento para a sociedade. Então, quem é essa pessoa que precisa do educador financeiro? Quem é essa pessoa que o educador financeiro atende? Você passou muito tempo à frente da Escola de Educação Financeira, pode ter boas coisas para falar para a gente, por favor. Isso. Bom, Luiz, essa experiência na Escola de Educação Financeira mostrou que numa mesma sala de aula nós tínhamos profissionais dos mais diversos ramos de atuação, tínhamos pessoas com a maior variedade de idade, de religião, de preferências, enfim. A pluralidade, vamos chamar assim, de atendimento numa aula de educação financeira, numa consulta, numa palestra de educação financeira, é algo surpreendente. Eu não sei se isso existe em outras profissões ou em outras situações de aprendizado, mas a questão do brasileiro hoje, e as pesquisas são muito claras em relação a como os brasileiros se comportam em relação à educação financeira, faz com que qualquer pessoa necessite em algum momento ter uma ajuda de um profissional, de um curso, de uma palestra ou de uma aula presencial. Então, o atendimento do educador financeiro, ele se dá em todas as classes sociais, em todo o universo empresarial, organizacional. Tem um dado interessante do Serasa, né, do Ibope também, e brasileiros com renda superior a 5 salários mínimos não mostraram melhor comportamento financeiro que os demais. Então, uma experiência que nós tivemos não é o quanto a gente ganha, é como a gente gasta, como a gente usa esse recurso finito. Tem gente que acha que não é finito, tá? Mas esse é um recurso finito. E quando a gente fala do servidor público, a impressão é que ele é infinito, né? Que eu sou também servidor público, me aposentei agora, depois de 38 anos de serviço, então eu sei o quanto a estabilidade financeira me custou. Eu usar essa estabilidade financeira a meu favor. Se eu não fosse educado financeiramente, provavelmente eu teria perdido aí alguns cabelos, bem que eu perdi vários, mas teria perdido mais. Por quê? Porque a tendência nossa se existe uma estabilidade, eu vou me apoiar nela. Então, a gente está vendo cada vez mais que nada é estável, nada é certo. Nós estamos vivendo uma complexidade enorme frente a uma pandemia. Isso mostra para a gente que ter reserva é mais do que estratégico, é questão de sobrevivência. Mais uma vez, a gente não conseguiu até agora estabelecer uma relação honesta com o dinheiro, né? Daqui para frente, a gente vai ter que entender que fazer reserva, pelo menos fazer reserva, vai ser uma questão de sobrevivência. E se a gente precisar de um educador financeiro, vamos até a esse profissional, um profissional comprometido, um profissional que tem experiência, que tem conhecimento técnico e que realmente pode ajudar a gente a sair desse momento. Então, o educador financeiro atende a qualquer pessoa, em qualquer momento, e nesse momento que nós estamos vivendo, eu acho que é fundamental
todo mundo vai ter que se educar financeiramente, e se não conseguir sozinho, vai ter que buscar a ajuda de um educador financeiro. Muito bem, doutor Carlos Batalha. Bom, a propósito, já que estamos falando sobre educação financeira, o Carlos Batalha é de formação em pedagogia, a nossa Sônia também, né? E o nosso professor Simvaldo também, o doutorado dele é na área de pedagogia. Então hoje é o dia de saudar a pedagogia, né? Já que estamos falando da tão sonhada educação financeira. Bom, Batalha, como gestor da Escola de Educação Financeira, você esteve à frente, quantos anos mesmo que você ficou à frente da escola? Luiz, a escola foi idealizada em 2010 e eu fiquei até 2018. Então, 8 anos. 8 anos. Nesses 8 anos, eu fui um dos educadores financeiros que você conheceu. Então, você conheceu várias pessoas com os mais diversos perfis. Isso. Alguns falavam mais de investimentos, outros falavam mais de planilha de Excel, isso. Outros falavam mais de questões comportamentais, como a doutora Adriana. Uhum. E a gente tinha lá vários perfis. Então, emendando aqui, ligando com o assunto anterior, para ser um educador financeiro, precisa atuar no mercado financeiro? Por exemplo, eu não atuo no mercado financeiro, eu simplesmente sou um professor universitário que se apaixonou por esse assunto e, de alguma forma, estou influenciando alguns alunos e algumas palestras, algumas pessoas que assistem ao que eu falo. Então, na sua opinião, como que, para ser esse educador financeiro, você precisa ter esse pé no mercado, ou pode só ficar na teoria, ou é bom ficar lá e cá? O que você acha? Luiz, como toda formação, existe algumas vertentes que são complementares, né? Eu tenho certeza que a experiência prática com a educação a base para a construção do educador financeiro. Uma experiência básica com pedagogia, com a didática, com a maneira fácil de levar o tema, com conhecimento sobre as pedagogias ativas, né? Que hoje é fundamental, com o uso dos recursos digitais. Então, essa experiência prática em educação, com a educação. Aí vem o conhecimento técnico. Nesse conhecimento técnico, quanto mais, melhor. Não existe, eu admiro muito o Instituto Planejar, né, você que também conhece, que é um instituto formado para certificar planejadores financeiros. É um instituto que tem um rigor na formação desse planejador financeiro, mas não necessariamente ele é formado como educador financeiro. Ele tem uma obrigatoriedade de cumprir uma série de conhecimento técnico sobre planejamento financeiro. Então falta, às vezes, eu conheço ótimos planejadores financeiros, tecnicamente eles são perfeitos, mas cadê um embasamento prático em educação? Mas ele vai atender um cliente com a frieza de um consultório médico. É isso? É isso mesmo? A gente conhece a frieza do consultório médico, né? Hoje, né? Infelizmente. Não estou generalizando. Mas o planejador financeiro, ele, em regra geral, ele quer resolver o problema. Então tem a frieza do conhecimento técnico. Olha, é isso, faça isso. Se você não fizer isso, você não é mais meu cliente, né? Então, eu fico pensando assim, a formação do educador financeiro pode sim chegar a passar por uma formação técnica do mercado financeiro. E o que não falta hoje é a instituição do mercado financeiro que tem ótimos cursos, uma ótima preparação. A exemplo da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, né? A exemplo da B3, da antiga Bovespa, BMF Bovespa, tem um programa de educação fantástico.
para o mercado financeiro, para o educador financeiro ser um especialista no mercado financeiro, em produtos de investimento, em gestão patrimonial, em gestão de investimento. Fora isso, eu acredito na experiência prática do educador financeiro, como exemplo do doutor Finanças, como seu exemplo, né, no atendimento com a Sônia, por exemplo. Muito bem. Bom, antes de passar para a próxima pergunta, o professor Simval pediu a palavra. Professor Simval, o microfone é seu, por favor. Eu não quero deixar todo mundo aí se manifestar e me colocar no final? Eu não lembro se tem alguém que pediu para falar, deixa eu ver. Não, acho que só você mesmo que pediu. Você prefere falar no final? Porque aí eu consigo juntar. Tá. Vou colocar então seu nome aqui no final. Isso. Eu vi agora também a mensagem da Isabela para a gente adotar o Doutor Finanças. Só a propósito, o Batalha tocou no assunto do Doutor Finanças, que é a atividade que eu estou desenvolvendo com a Sônia. A Isabela faz parte da nossa Comissão de Educação Financeira, está presente aqui e ela também é uma doutora Finanças. Só que é depois da época do Batalha. Batalha acho que não chegou a vê-la lá atuando. Que bom. Batalha, então, seguindo para a próxima pergunta, a profissão de educador financeiro é reconhecida? Bom, no meu caso, eu sou contador de formação e trabalho com a formação de contadores. Eu sei que, no caso da contabilidade, tem muito essa questão de exercício profissional ser restrito aos profissionais formados em ciências contábeis. Inclusive, eu faço parte do Conselho Regional de Contabilidade, cuja missão principal, talvez a principal missão, é fiscalizar o trabalho. Porém, a gente tem essa dúvida, essa questão do educador financeiro, ela tem algum tipo de fiscalização? Como é que é o reconhecimento dessa profissão no mercado? Por favor. A profissão de educador financeiro não é reconhecida no mercado. Hoje, como eu falei, nós temos institutos seríssimos que certificam, por exemplo, planejadores financeiros. Esse instituto hoje tem um conjunto de profissionais no mercado, muito mais fora do Brasil do que no Brasil, porque ele é internacional, mas ele tem um conjunto de profissionais certificados que garantem, como eu falei, um gabarito, uma experiência técnica para atender diversos assuntos relacionados ao nosso dia a dia financeiro. Então vai de previdência, a questão tributária, a questão sucessória, né, de processo sucessório, como é que a gente deixa herança, enfim, são tantas questões que cercam, né, o nosso dia a dia, por mais simples que seja a nossa relação direta com patrimônio, com aquisição de seguro de vida, que é importante, enfim, eu não acho nada simples. Tudo isso é muito complexo. Em regra geral, a gente não é obrigado a ter uma experiência para saber administrar isso tudo, mas eu tenho certeza que essa formação de educador financeiro está caminhando. Existe uma estratégia nacional de educação financeira, que é uma política nacional, que está certificando quem? O professor da rede, por exemplo. Já existe um material didático. Quando eu lembro dessa estatística, há pouco tempo era mais de 10 mil escolas, que no Brasil, né, é pouco, mas que já tem esse material e tem o professor certificado, treinado, né, capacitado, vamos chamar assim, não certificado, capacitado para ser o educador financeiro. Então, eu não tenho dúvida que essa formação, em pouco tempo, ela vai ser combinada aí com o MEC, para que a gente possa ter, dentro de uma visão maior de formação, e aí não só o contador, não só o administrador,
não só o psicólogo, né, não só o economista, mas aquela pessoa que quer ter no seu curso de extensão ou na sua pós-graduação, uma formação como educador financeiro. Então, eu acredito que isso vai ser muito rápido. Muito bom. Muito bem, eu às vezes esqueço o microfone fechado aqui. Bom, pegando o gancho, Batalha, você citou a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Eu queria só posicionar, os alunos ainda não tiveram aula, né? A gente está com um semestre que a gente só estive na universidade um dia, dos 2 possíveis, que no outro eu estava numa consulta médica. Então, a Estratégia Nacional de Educação Financeira é um esforço do governo federal que desdobra para alguns órgãos operacionais, digamos assim. Um desses órgãos operacionais era a Escola de Educação Financeira, agora a Escola de Educação Previdenciária, que esteve sob sua batuta. Então, só para saber como é que a gente vai chegar na Sônia. Então, existe uma Estratégia Nacional de Educação Financeira que teve a Escola de Educação Financeira como operadora. Nessa escola eu conheci você, me inteirei dos educadores financeiros aqui da cidade do Rio de Janeiro. Você conheceu o meu órgão, que além da universidade é também o Conselho Regional de Contabilidade, que tem o seu programa de voluntariado da classe contábil, que entrou em contato com a Alerj, em cuja situação a Sônia me encontrou. Então, como é importante um país ter um programa estratégico, digamos assim, e que desdobre para a sua população algumas questões importantes, como a educação financeira. Então, só para a gente ver como é que isso desceu lá do planejamento estratégico da nação até os usuários, os educadores, motivo da apresentação, e os usuários, a nossa Sônia, que fez a sua apresentação no início. Deixando essa questão do reconhecimento, Batalha, tem sempre uma questão, algumas pessoas quando me vêm falando ou atendendo, perguntam se eu sou coach. E eu nem gosto muito dessa comparação, porque eu acho que o coach é uma dedicação muito específica, né? Então, eu me vejo simplesmente como um acadêmico que pesquisa esse assunto e procura trazer para os alunos esse gostinho da educação financeira. Então, deve ter aí alguma diferença entre planejador financeiro, consultor financeiro e coach em finanças. Você teria algum posicionamento sobre esses 3? Planejador, consultor e coach. Como eu falei, Luiz, consultor é qualquer pessoa que agrega valor no momento em que você tem dúvida ou que você precisa de alguma orientação. Não é isso? Financeira. O consultor, hoje, ele está dentro de uma gestora de investimentos, dentro de uma corretora. O consultor, hoje, está dentro do banco, né? Ele é o Prime, é o que atende lá os grandes correntistas. Então, a gente pode considerar que esse seria o consultor de investimento, né? Ou consultor financeiro. O coach como a gente sabe, um treinador que leva, né, junto ao cliente a construção do seu padrão desejado, financeiro. Né? Então, existem várias técnicas muito bem definidas, são passo a passos, né? É um passo a passo mesmo, junto com o cliente, que ele leva eleva, vamos dizer assim, o padrão financeiro conforme a necessidade do cliente. O que eu chamo a atenção é que o educador, como eu falei, o coach, o consultor, o planejador, o terapeuta financeiro, enfim, todas essas denominações têm que estarem convergentes para o educador financeiro. Porque é ele que define a melhor relação didática, é ele que define a melhor relação frente à psicologia, porque ele tem uma visão comportamental, ele não é psicólogo, mas ele tem uma boa visão comportamental, e a gente sabe que grande parte das finanças passam pelas questões comportamentais, com muita, como diria a doutora Vera Rita de Mello Ferreira,
através da psicologia econômica, né, do estudo do comportamento humano em relação ao dinheiro. Então, eu diria assim, o educador financeiro, para mim, continua sendo esse ser maior, esse profissional completo. Ele pode ser coach, se ele fizer uma formação, uma boa formação em coach, e ele pode ser consultor se ele trabalhar numa gestora ou numa corretora ou num banco para orientar o melhor investimento. Então, para mim, eu continuo agradecendo os educadores financeiros com quem eu aprendi, professor Luiz, professor Simval, e vários outros educadores que estão se formando, que eu aprendi também, que a Bia, que eu já vi que está aí, que eu queria que ela falasse um pouquinho, Bia Santos, que foi aluna da UFRJ de administração, e é uma educadora financeira de mão cheia. Então, é isso. Eu queria aproveitar, a Isabela pediu para falar, só rapidamente, a Isabela ela fez a primeira live da minha disciplina, ela esteve já na nossa, lá no palco da UFRJ, ao vivo e a cores, na frente de todo mundo. A gente se conheceu através do Facebook, foi uma grande satisfação estar com ela. Eu a convidei para fazer parte do Doutor Finanças, por isso que ela pediu para falar, porque o assunto está bem dentro do assunto dela. Ela é especialista em investimentos, quem quiser fazer contato com ela depois, ela pode deixar o contato, etc. E, então, Isabela, meu agradecimento muito grande pela primeira contribuição que eu tive por essa questão mais digital, foi a sua apresentação. Gostei muito disso, tá? O microfone é seu, Isabela, por favor. Oi, gente, tudo bem? Os alunos que já estavam aí na outra live já me conhecem. É um prazer, professor Batalha. Já escutei bastante, o Luiz fala bastante de você. E eu entrei no Doutora Finanças depois que você já tinha saído da escola, então a gente não teve a oportunidade de trabalharmos juntos. E eu queria só complementar a parte que ele estava falando de consultoria, né? Porque essa foi uma pesquisa que eu fiz há um tempo muito recente. Quando eu tirei a minha certificação do CEA, né, que é a certificação da Ambima, eu fui pesquisar. Então, para você ser consultor, segundo as regras da CVM, você precisa ter uma certificação CEA ou superior. Então, CEA, CFP ou a CFA, né, que é um nível super avançado, normalmente feito por analistas de renda variável, pessoas que trabalham em bancos internacionais. Então, o trabalho de consultoria, segundo a regra da CVM, precisa ser uma pessoa certificada. Normalmente, que nem o professor falou, a gente encontra esse tipo de profissional no que a gente chama de setor de alta renda dos bancos, né? Nos primes, personalités, selects da vida, porque, segundo as regras da Ambima, a Ambima é uma associação voltada para os bancos, de autorregulação dos bancos para distribuição de investimentos. E, segundo as regras da própria Ambima, você só pode oferecer determinados determinados produtos financeiros, que é o caso de previdência privada e renda variável, se você tem a certificação CEA. E esse é o tipo de produto que se vende muito na alta renda. Por isso que existe essa ideia de que quem é que gerencia os seus investimentos como banco de alta renda é um consultor. Ele só tem o mesmo certificado, mas ele não é um consultor porque ele não tem o registro CVM para trabalhar, porque dentro do banco ele não pode fazer essa questão. Nas corretoras, e aí é onde a legislação fica muito difusa, porque o que a gente vê no dia a dia não é o que está na legislação, a gente encontra os agentes autônomos, que não podem, segundo a lei, fazer sugestão de investimento, mas fazem. Então, o trabalho deveria ser do consultor. O consultor seria a pessoa responsável para sugerir. O que o agente autônomo pode fazer? Sugerir uma alocação de recursos e tirar dúvidas sobre os produtos. Não é isso que a gente vê, né? As plataformas oferecem, quando você entra, por exemplo, numa XP, você faz a sua avaliação, seu cadastro de investidor, que é obrigatório, né? A pessoa fala, eu não quero fazer o testezinho. Não é opcional, todo mundo tem que fazer. E a corretora te oferece uma carteira com produtos que ela não poderia fazer. Mas acontece e ninguém fala nada. E para muitas pessoas é muito interessante porque o agente é de graça. E o consultor não é.
Só que o agente tem um conflito de interesses, porque ele recebe da consultora. O consultor não. O consultor recebe direto do cliente. Meu único interesse como consultora é que você ganhe dinheiro. Isso. Questão ética. Dentro das gestoras em geral... Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim, o professor Simval falou a questão ética, né? Isso. Sim, a questão ética. Então, quando a gente vê, por exemplo, um profissional que tem o CEA dentro do banco, é a mesma coisa. Eles têm metas para bater. Eles não estão trabalhando pro cliente. Então, nem o agente autônomo, ele tem bem menos conflito do que dentro do banco. Né? Porque ele tem interesse que você fique satisfeito com o trabalho dele para ele continuar sendo seu cliente. Então, já reduz um pouco. Dentro das gestoras, ultimamente, para você trabalhar direto com o cliente, o pessoal tem pedido um CFP ou um treinamento de relação com investidores. Mas ainda assim, é muito inacessível para a pessoa física. Tá? Qualquer um de vocês querem saber mais sobre um fundo, sobre uma gestora, vocês podem entrar em contato através do Relação com o Investidor. Só que eu digo que é muito inacessível porque o linguajar é muito de mercado financeiro. E a gente entra no que volta, né, para eu devolver a live para você, Batalha, na coisa do tem que ter um quê de educador. E os profissionais de relação com o investidor normalmente não têm. Eles estão preparados para lidar com outros profissionais no mercado, e eles falam de inclinação de curva, eles falam de alocação, eles usam todos esses termos que são muito inacessíveis. Então, assim, existe toda uma legislação, existe todo um treinamento, mas é muito confuso na cabeça do investidor. E eu acho que o trabalho do educador financeiro também é explicar como esse mundo todo funciona. Muito grato, Isabela, pela sua colaboração. Só lembrando para o pessoal dos alunos que estão aqui presentes que se o semestre voltar ao normal, todo mundo de máscara bonitinho, provavelmente a Isabela vai estar lá ao vivo e a cores para a gente metralhar ela com perguntas. Bom, Batalha, a gente tinha combinado 5 itens e tinha um outro sexto que eu não sei se ele ficou dentro ou fora do nosso escopo, mas ele trata aqui sobre questões de reconhecimento pelo Ministério da Educação, MEC. Isso, tá dentro. Teria alguma coisa para... Tá dentro do escopo que a gente tratou, né? Pois é, em sendo pedagogo, Ministério da Educação, o que a gente poderia falar em MEC? Tem aí aquela questão da ENEF, que transpassa todas as disciplinas, se você quiser estender um pouco para isso também. Como é que está essa questão da formação e certificação reconhecida pelo MEC? Como eu falei, né? Hoje, o viés do educador financeiro, ele está passando pela construção nas escolas da ENEF. Né? A ENEF surgiu dentro das escolas, para os jovens. Né? Começou com o ensino fundamental, o ensino médio, e migrou para o ensino fundamental. Hoje tem outras vertentes, né, de público, né, como Bolsa Família, aposentados, mas... como eu falei, eu não tenho dúvida que essa vertente que entrou pelas escolas vai surgir o profissional hoje capacitado pela ENEF, que é o professor, né, e não é só o professor de matemática, é qualquer professor, né, ele vai ter, como teve, né, essa capacitação, e é educador financeiro, porque ele passa por uma capacitação junto ao que ele já tem como bagagem, como professor da rede, né, da rede pública, que foi onde começou, foi na rede pública de ensino. Então, eu não tenho dúvida que o caminho vai ser esse. O número de educadores financeiros, vamos chamar assim, vão ser cada vez maiores, migrando pela rede pública de ensino e chegando até a questão da formação, da graduação e da pós-graduação. Eu não tenho dúvida que o caminho vai ser esse. E queria
parabenizar a Isabela aí pela formação, né, na Ambima, né? Eu fiz CPA 10, CPA 20 e confesso que não fiquei confortável com as questões técnicas envolvidas e não me aventurei como consultor, né, ou como agente de investimento. Gostaria de ter caminhado mais, mas pelo desconforto técnico, né, e não avancei. E é lógico, como você falou, o CFP, como eu falei, o Instituto Planejar, hoje, né, garante aí para quem quer ser um baita profissional no mercado, tirar a certificação CFP e, com certeza, ter um bom salário, um bom rendimento frente aos atendimentos, né? Bom, muito grato, Batalha. Eu vou passar agora para algumas considerações e, pelo que você falou, a Bia está aí, né? Eu não cheguei a ver o nome dela. Você sabe se ela tá? Bia, você tá aí? Pode dar um oi rapidinho para eu te apresentar? Maria Beatriz Santos. Então, deixa eu ver aqui. Tá aqui, tá. Então, vou falar rapidamente sobre ela, sobre a Bia. Ela gerencia uma empresa de consultoria chamada Barcos. Então, nós temos aí uma mulher guerreira, uma empreendedora. Ela é cria da casa, ela é formada em administração pela UFRJ. Ela já esteve vinculada à Escola de Educação Financeira, sob a batuta aí do nosso grande amigo Batalha. Foi lá que eu conheci a Bia. E ela, queria sublinhar, ela é muito admirada pelo grupo de que nós fazemos parte. Então, Batalha, quer tecer alguns comentários sobre a nossa querida Maria Beatriz? Sim. Obrigado pela oportunidade. O professor Sival, acho que também vai querer falar alguma coisa da aluna. Cadê ela? Modelo. Ela não está aí? Ela está aguardando, mas aí o Batalha vai apresentá-la. Se você quiser, tece alguns comentários e logo depois ela entra. A Bia, eu acho que foi um caso interessante, é um caso muito bacana como profissional, porque a startup hoje é uma realidade para muitos jovens, não só os jovens, mas é uma realidade de como empreender de maneira pensada, planejada. Então, eu acompanhei um grupo de jovens quando chegaram lá em 2011, 2012, mais ou menos, 2013, por aí, na Escola de Educação Financeira, com brilho nos olhos e cheio de certeza no coração. Eu costumo falar isso para eles, né? Eles tinham um projeto que já estava ganhando prêmio em feiras de ciências, tal, que era uma cartilha de como levar o jovem a consumir melhor, né? Sem deixar de consumir, lógico, né? Então, eu acompanhei essa startup, a Bia, o Marden, o Wallace, né, à época, os 3 alunos da UFRJ, logo depois da Cefet, ingressaram na UFRJ nos cursos de administração e na Faculdade de Administração e Economia. E hoje eu tenho certeza que a Bia é uma educadora financeira. Eu acho, não sei, ela vai falar, mas eu acho que ela se intitula educadora financeira e que faz diferença na vida das pessoas. Isso eu tenho certeza que faz, sendo educadora financeira ou não, mas é uma jovem que consegue, com a educação, transformar a vida de muitas pessoas, através das palestras, dos atendimentos, de tudo que a Barcos faz. Então ela podia falar melhor sobre isso. Professor Sival, quer fazer algumas palavras sobre a Bia, ou depois? Não, eu só queria dar um adeuzinho para ela. Eu gosto muito dela. Ela já está aparecendo aqui. Para mim não aparece. Ela, quando entrar, quando ela falar, ela vai vir. Bia, o microfone é seu. Seja muito bem-vinda, querida. Olá, tudo bem? Meninos, eu não sei nem o que dizer direito. Vocês querem que eu apresente o projeto, que eu fale mais? Só temos até a meia-noite, Bia, mas tudo bem.
O microfone é seu, Bia. Meia-noite? Então a gente. Vamos já começar aqui, se quero saber. Não, gente, brincadeira. Antes de falar qualquer coisa, eu fui pega de surpresa, como sempre, né? Batalha me chama para chamar, Luiz me chama para falar. Eu vim, na verdade, ouvir vocês. Tem sempre que eu posso, sempre que dá, que eu vejo, eu quero ouvir, porque vocês são grandes mentores para mim, sempre foram. Professor Simval, eu lembrei tanto de você esses dias, estava buscando aqui a te mandar um e-mail, agora eu tô vendo você, queria saber como é que você estava, como é que estava esse momento aí doido, né, que a gente está passando, então fico muito, muito feliz de verdade em ver seu rostinho, saber que você está bem, todo tecnológico, usando aí o Meet, para poder falar com a gente. Luiz também, a gente não tem contato há tanto tempo, fico feliz em saber que você está bem. Enfim, vocês continuam trabalhando com educação financeira, educando pessoas, eu acho que isso é lindo, né? Muito especial. Enfim, deixa eu pensar em alguma coisa para falar aqui, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito conturbado financeiramente, né? Acho que todo mundo está passando por isso de alguma forma, mas principalmente o que a gente tem recebido de mensagens e perguntas na Barcos é sobre como organizar as finanças do jeito que tá, né? E muito também sobre renda extra, como fazer uma renda extra. Então, a gente percebe o quanto empreender, né? Saber como funciona o mercado financeiro de trabalho, né? Nos novos moldes, tem sido de extrema importância, já que agora a gente está tendo uma mudança completa na forma de trabalho, então eu mesmo estou trabalhando de home office, todo mundo na Barcos está trabalhando de home office, e é muito provável que a gente trabalhe de home office pelo menos até dezembro desse ano, isso já está estabelecido. Então, por exemplo, para o mercado de coworking, né, de lugares compartilhados, a galera que estava com uma projeção de crescimento, né, com as empresas ali se organizando de outra forma, do nada tiveram cortes nos seus clientes, né, de possibilidade de crescimento. Então, e ao mesmo tempo em que a gente já soube de grandes empresas, a XP é uma também no mercado, né, está nesse mercado financeiro que já divulgou que eles vão manter agora boa parte das áreas no formato home office, que eles não vão voltar mais para o escritório. Então, a gente pensa em toda uma cadeia de pessoas, né, e de trabalhos, de áreas, enfim, de setores que vão começar a decair, que vão terminar. Empregos que a gente tinha para mantenimento de um escritório, por exemplo, que estão acabando, né, que a gente está sem perspectiva. E esses empregos, eles são ocupados principalmente pela população das classes mais baixas. Então, a gente está percebendo aí uma crescente nesse afunilamento, né, de ter que saber lidar com tecnologia. Exatamente, Luiz, esse novo normal, né, que a gente está ainda descobrindo como vai ser, né, quanto tempo vai durar, enfim. E é uma preocupação muito grande. A gente que trabalha com educação financeira e com impacto social, né, que tem essa veia social, que pensa em educação como algo transformador, que é necessário ser democratizado para todas as classes, a gente tem eu fico extremamente preocupada. Então, tudo que a gente tem feito hoje na Barcos, que a gente tem planejado, é claro, para o mantenimento da empresa, né, porque a gente também sofreu com corte. Então, se não fosse educação financeira, como a gente teria mantido a empresa se a gente não tivesse reserva, se a gente não tivesse um fluxo de caixa muito controlado, um planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, acho que isso também é algo importante para todo mundo que quer empreender ou que está empreendendo, né? Crises acontecem o tempo inteiro e a gente precisa ter caixa, tem que estar organizado para esses momentos. Mas ainda assim, não é a realidade da maioria dos brasileiros. Então, eu trago muito essa reflexão. Eu vi que a Isabela, de forma muito pertinente, trouxe essa sopa de letrinhas do mercado financeiro, que eu também tenho dificuldade, tá, Batalha? É uma área aí do mercado de renda variável, principalmente, que eu estou engatinhando ainda. Eu sou bem conservadora nos investimentos, apesar de trabalhar com isso. Maravilhosa. Eu vou ligar, Isabela, para a gente trocar essa ideia.
mas como a gente consegue fazer com que essa sopa de letrinhas chegue às pessoas que mais precisam, né? Como a gente gera novos empregos, como a gente democratiza esse mundo financeiro que é tão elitista, né? E que está sempre ali no meio dos mesmos. Como a gente faz esse conhecimento chegar nas mãos de quem mais precisa, principalmente nesse momento, né? Na galera que nem sabe o que é o novo normal, o que dirá, né? Tipo, eu não quero ver todo mundo trabalhando de delivery e a gente estacionando mais uma vez no maior objetivo, né? Que é uma progressão geracional, que é a diminuição das desigualdades, que é todo mundo estando ali no mesmo barco, fazendo a conexão com a Barcos, né? Que é o que a gente acredita. Então, na verdade, acho que eu mais vim compartilhar uma preocupação do que falar da gente em si, mas é algo que a gente tem discutido bastante internamente. Acho que o último ponto, né, para explicar um pouquinho da Barcos, para quem não conhece, gente, em um parágrafo, aí super rápido, a Barcos, ela fez 4 anos na semana passada, gente, estou super feliz. A gente completou 4 anos aí de forma mais profissional, né? Mas a gente já estuda educação financeira há 8 anos, desde o ensino médio, lá quando a gente conheceu o nosso primeiro e eterno grande mentor Batalha. E é muito legal ver, acho que o crescimento, a gente ainda trabalha com foco bastante em educação financeira para adultos, né, e jovens adultos, mas nosso foco maior agora tem sido em construir uma metodologia que funcione para escolas, né, para crianças e adolescentes, para que a gente comece desde a infância a trabalhar a educação financeira de uma forma não superficial, né, de uma forma que realmente traga, né, a questão psicológica, a questão comportamental, para que a gente não precise no futuro ficar discutindo, né, como o cara tem que deixar de ser super endividado. Não, pelo amor de Deus. Esse conhecimento é básico, né? A gente precisa saber como sobreviver a esse mundão. E educação financeira é muito importante. Então, é isso que a gente faz hoje. Vou deixar o meu contato aqui para a galera que quiser trocar mais ideia. Não vou falar tanto hoje, porque senão eu sou a famosa palestrinha que não largo o microfone, vou falando, quando vejo, estou falando a vida inteira. Quero agradecer o espaço sempre, vocês são maravilhosos, de verdade. E eu espero que em breve a gente sente para tomar um café ao vivo, se abrace e bote o papo em dia, tá bom? Bia, já aproveitando, antes de passar para o professor Simval para fazer as suas considerações, se você puder, a gente marca um dia para você falar para a minha turma de finanças pessoais e um pouco mais sobre a Barcos. O que você acha? Acho ótimo. Eu super topo. Pra gente trocar uma ideia, fazer uma roda lá, trocar uma ideia sobre o tema, falar também de empreendedorismo social, tudo isso é muito legal. Só me convidem. Então vou marcar... beleza. Eu vou marcar com você depois, porque, na verdade, né, Batalha, o que eu acho que seja a Bia? Ela é a personificação do que a gente está falando, né? Ela é uma aluna de uma universidade pública que foi contaminada com essa questão da educação financeira. Ela vem participando do nosso grupo e ela efetivamente está nesse caminho de obter renda com educação financeira. Então, como se tornar um educador financeiro, que é a sua apresentação, é efetivamente o que a Bia está vivendo hoje em dia. Está vivendo esse sonho de ter o seu empreendimento junto com alguns amigos que ela conheceu no ensino médio e que se juntaram em torno da educação financeira, pensaram, ralaram, criaram a Barcos e está abarcando todo mundo, né, Bia? Aproveitando aí o trocadilho, né? Estamos abraçando, abarcando todo mundo aí junto para enfrentar as marés revoltas, né? E eu sou cria também de uma escola pública federal, né? O Cefet no meu ensino médio. Então, aí, enfim, eu sou super... Não posso, né? Sou suspeita para falar das federais. Eu acho de extrema importância, assim. Foram os lugares que eu abri, enfim, que eu tive maiores horizontes, né? Que eu tive mais possibilidade, mais autonomia. Eu acho que tudo isso é muito importante para o processo de aprendizagem, né? Não só a gente ter ali as disciplinas tradicionais. Então, eu fui, querendo ou não, cria, né, de metodologias ativas de aprendizagem por projetos,
sala de aula invertida, enfim, várias coisas que a gente teve que correr atrás para fazer. E hoje a gente traz muito isso para Barcos, porque eu vejo que, para mim, quando a gente fala de educação diferente, né, não dá para ser de outro jeito, né, tem que ser prático. Então, eu acho que todo esse caminho também tem que ser teórico, né, claro, expositivo, porque tem conteúdo ali para a gente aprender, mas na prática o negócio fica ainda mais gostoso, né. Então, eu sou super... Não tem como, gente. Fã. Então, Bia, não deixa de colocar o site da Barcos, o seu contato por e-mail e telefone, se você quiser, porque pode ter algum interessado nessa pegada de questões sociais que você abraçou, tá? Para o pessoal fazer o contato com você depois. Boa. Professor Simval, eu tô já me caminhando para o final e eu tô deixando o legado final para o meu preclaro professor. Eu pergunto se está tudo bem, você pode fazer o fechamento para a gente antes da gente terminar. E se alguém tiver algum comentário também para fazer, já aproveitar aí os minutos finais. Ok. Em primeiro lugar, eu quero deixar o meu abraço, meu beijo à Bia, querida. Ter orgulho. Maravilhoso. Obrigada, mestre. Tenho o maior orgulho de você. Tô deixando o cabelo crescer, ó, que você gosta. Mas eu prefiro o abacaxi. Você gosta do moicano, né? Não, o abacaxi fica bonito dessa. Vou prender na próxima chamada, eu prendo. Isso. Olha só, gente. Muito rico hoje essa nossa conversa. E interessante aqui o que a Bia apresentou, que é a questão prática, né? Que a prática é excitante. Mas eu entendo que antes da prática, mas não exatamente numa sequência, porque elas se alternam, né? A gente tem que partir para uma reflexão, né? Esse trabalho de finanças pessoais, né, é uma tarefa ciclópica, né? Ela não tem fim, ela é um trabalho hercúleo e é uma construção de um quebra-cabeça, tá? Então, cada pedrinha dessa a gente vai montando para montar aquele quadro gigantesco de pedra de quebra-cabeça, cada pedrinha daquela que a gente vai construindo. Agora, a base de todo esse processo, para mim, né, é a filosofia. Então, eu entendo que a filosofia seja a vacina para a vida. Então, a gente, quando nós nos emburacamos num projeto de consumo direto, o que ocorre? Tudo parte de construção da nossa própria cabeça. Cada um de nós constrói um mundo em que vai viver. E aí você acaba se acostumando ao efeito demonstração da economia, ou seja, toda hora vem um produto se apresentando para você e aquilo te excita e você vai massagear o seu ego comprando aquilo e se endividando e acaba levando você para o buraco, né? Então, tudo na vida é uma grande construção. Se a gente construir que a gente não vai gastar dinheiro à toa, é a vacina para a gente passar a vida com mais tranquilidade, porque a gente não precisa de 99,9% dos produtos que oferecem para a gente, né? Então, se cada um começar a peneirar o que é essencial e conduzir sua vida dentro dessas questões e também trabalhando a alma, trabalhando a reflexão, trabalhando o espírito, tá? A gente pode perfeitamente passear por caminhos muito mais interessantes, porque quando a gente compra um produto que a gente viu na loja, a satisfação é momentânea, porque quando às vezes a gente compra aquilo e deixa em casa, depois nem se lembra mais que aquilo existe, mas a dívida ficou, e a dívida vai se postergando ao longo do tempo, né? Então, eu cunhei isso aqui, eu nunca sei, eu não decoro o que eu escrevi, né? Mas eu coloquei que filosofia é a matéria fundamental que estuda a vida na concretude da sua imaterialidade.
Parece algo complicado, mas não é. Ou seja, você vai, dentro de uma imaterialidade, criando uma concretude de pensamento e vai se conduzindo por aquilo. E desta maneira, você não se endivida, você não vai precisar se endividar para passar a vida. Todo mundo quer o seu rico dinheirinho. Esse é que é o problema. E se a gente se deixar levar, ele vai embora. Agora, quais são aquelas pedrinhas que eu falei? Aquelas pedrinhas são justamente o conhecimento de cada tipo de investimento que existe no mercado que a gente pode optar para colocar o nosso dinheirinho ali e fazer ele render para nós mesmos, para que ele possa complementar aquele nosso ganho que a gente tem com a nossa profissão. Com relação a essa gigantesca profusão de certificações, tá? Na verdade, aquilo tudo ali, a gente pode passar uma vassourada, né? A gente precisa do diploma para mostrar para os outros, porque isso é instrumento de exercício de poder, né? Mas o mais importante de tudo isso são as pedrinhas que a gente vai montando, né? Como é que é a pedrinha do mercado de capitais? A gente vai entender como é a pedrinha do mercado de capitais. Como é que é a pedrinha do seguro? A gente vai entender. E a gente vai, com a nossa mente privilegiada, né, vai raciocinando em cima daquilo e vai optando por que caminhos nós vamos seguir pela vida, né? É só a gente caminhar, né, olhando, admirando a vitrine, olhando a vitrine na sua expressão artística, porque as vitrines são muito bonitas. Eu gosto de andar no shopping e olhar as vitrines. Não importa do que seja, mas as vitrines são bonitas, tudo, né? O artista bota lá aquilo para nos atrair. E a gente passa ao largo. Eu me lembro que várias vezes eu passei com um professor que tinha no nosso departamento, a gente ia lá jantar no Rio Sul. Aí sempre depois do jantar eu dava uma volta olímpica no Rio Sul, né, com ele. Falei, isso é para fazer digestão. Quando chegava lá no final, já na calçada, eu falava para ele assim, você viu que eu economizei R$400? Aí ele falou, ué, não vi você comprando nada. Eu falei, por isso mesmo. Eu achei bonita aquela camisa e não comprei. Economizei R$400. Né? Então, por quê? Porque eu não preciso mais de camisa. Eu já tenho camisa suficiente. Eu vou morrer e ainda vou deixar um monte de camisa aqui para dar para quem precisa. Então, a gente, se conduzir a vida dessa maneira, não joga o dinheiro na lata do lixo e a gente não fica tenso devendo a banco. E aqui eu fico na minha conversa de fechamento. Beleza. Bom, eu vou encaminhando então para o final. Eu quero saber se tem alguém que queira fazer um rápido comentário de 1 ou 2 minutos para concluir. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Bom, eu queria falar uma coisa. Opa, por favor. Rápida. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor. Eu tirei o fone aqui. Sim. Estamos. Sobre o que o Simval disse em relação à filosofia e em relação ao entendimento da vida. E a gente sabe que a educação financeira não está relacionada sempre a questões matemáticas, né? Questões racionais. Pelo contrário, grande parte está relacionada ao nosso emocional, ao nosso psicológico, né? Aos nossos sentimentos. E eu percebi nas últimas semanas, contando algo meu, né? Compartilhando aqui a minha vida pessoal. As últimas semanas têm sido bastante difíceis em relação à produtividade, em relação a me adaptar, né, a esse novo normal. Enfim, porque o meu trabalho era muito sobre conversar com pessoas, né, estar na rua, fazer reunião, ter contato, né. E agora o único contato que eu tenho é estar no computador, né. A galera na videoconferência. Então, tem sido muito difícil para mim esse afastamento das pessoas. E uma coisa que eu percebi é que meu impulso de compra e até de um ar mais depressivo, assim, de dificuldade de trabalhar, de me sentir mal, de chorar à toa, sabe? Sem, assim, uma sensação que você não sabe direito de onde vem, de onde começa, o que acontece, estava me impulsionando a comprar mais, a comer mais, estava pedindo muito delivery, muito... comprando coisa mesmo, via um vestido, comprar, daqui a pouco, gente, o que está acontecendo comigo? Como é que eu posso estar me deixando cair na armadilha
que eu já conheço, né? Que eu tô aqui nesse meio. Então, eu tô compartilhando isso porque quando eu tirei um dia, né, para pensar sobre a vida, era algo que eu não fazia há muito tempo, né? Com a correria do dia a dia, a gente não para pensar sobre as coisas, né? E aí acho que vem todo o campo da filosofia, da sociologia, da gente se entender no mundo, entender o mundo, e a gente fica aqui um tempão, né, Simval, falando aí e dialogando sobre isso. Mas parar para pensar sobre as coisas é algo que a gente perdeu, né? É algo que a gente não faz mais. A gente está muito sendo levado ali pelo dia a dia, a dinâmica, as mudanças, e sobe número e desce número, e você fica tão conturbado com tanta informação. Mas depois que eu tirei esse dia para parar e pensar, né? E me entender comigo e ficar lá no ócio criativo, né? Nessa lógica, né? De parar para pensar, muita coisa foi para o lugar. Voltei agora, tô produzindo melhor, tô chorando menos, tô comprando menos. Então as coisas estão voltando à sua normalidade, né? Então, só para complementar, assim, Val, que a sua fala sobre a importância da filosofia, né? Parece muito filosófico, mas é extremamente importante para a gente se colocar no eixo de vez em quando e pensar nas coisas que mais importam. Então, obrigada pela relembrança. Você está mais magrinha. Então, você não muda, né? Hoje, hein? Hã? Você não muda, né? Dormir... Ela está mais magrinha. Ela parou de comer um monte de bobagem lá e agora tá, ó, ficou afinadinha. Os exercícios estão fazendo não, bem. Alguém falou? Eu, Sônia. Sônia, Isso. por favor. É só para complementar a fala tanto do professor Simval quanto da Maria Beatriz, eu me lembrei de um episódio daquela sua aula lá atrás, há anos atrás, uma das aulas, uma dica que você deu, eu só não me lembro o tempo que você deu, mas eu tenho para mim que são 10 minutos. Na vitrine, se você olha alguma coisa na loja, você dá um tempo, você não toma a iniciativa de entrar e comprar, você vai administrar isso melhor, e se você vencer esses 10 primeiros minutos, você está livre. E realmente, eu sou uma compradora compulsiva e eu tenho que treinar isso todo dia. Vou chegar lá. Muito obrigada, gente. Valeu. Parabéns. A Bia acabou de deixar isso claro, que é uma pessoa totalmente imersa em educação financeira, trabalha com isso e se sentiu vulnerável. Verdade. E eu também estou aqui para fazer o meu depoimento. De vez em quando eu faço pela mesma questão, Bia, e compro uma coisa ou outra e tal, um pouco acima do normal. O bom para mim, que acredito que tenha sido para você também, é que como eu tenho um orçamento com alguma folga, então mesmo esses exageros acabam sendo diluídos 2 meses depois. Mas isso é só para a gente mostrar que esse fenômeno ataca a nós todos e a educação financeira tem que estar aí para trazer a gente para o prumo. É cíclico, né? A gente está sempre aprendendo e revendo. Isso é uma coisa, e também está muito relacionada ao autoconhecimento, né? E aí a questão da psicologia vem super forte. A gente já sabe o mês que a gente compra mais, o tipo de coisa que a gente compra mais. Eu sei que eu vou logo na comida, já me conheço, o que eu faço? Tiro o iFood do celular. Pronto. Isso. Sabe? A gente tem que se conhecer para ter algumas ferramentas, alguns artifícios para se colocar no rumo, né? Legal. É isso, a educação financeira, gente. Eu também, Kátia. Fugir para casa, Kátia. Ô, Beatriz, a gente tem que fugir para casa. É isso. Tudo é educação financeira. Isso. Bom, aproveitando então essa deixa aí da Bia, eu pergunto se alguém mais quer fazer alguma colaboração. Então eu queria agradecer muito, vou tentar seguir uma ordem aqui. Em primeiro lugar, pela ordem de aparecimento, né? A nossa Sônia, que expôs o seu íntimo aqui através desse depoimento que ela prestou.
Exatamente. Esse depoimento da Sônia foi bastante interessante, assim, já para abrir essa questão. Então, o Batalha veio logo em seguida para falar do educador financeiro, de como a gente forma o educador financeiro, e a Sônia já abriu alas, assim, digamos, como o usuário final, né? O motivo pelo qual a gente trabalha em função de pessoas com esses problemas um pouco mais crônicos, para que ao longo do tempo, conforme ela mesmo disse, a gente vá apurando aos poucos. Agradecer também ao professor Batalha, Carlos Batalha, pela sua apresentação. O professor Carlos Batalha, como a Bia deixou bem claro, ele é como se fosse o centro do sistema solar, em torno do qual giram vários educadores financeiros aqui no nosso município. Para quem não sabe, o professor Carlos Batalha já foi chamado para outros municípios e cidades, além do nosso estado e cidade do Rio de Janeiro, para ensinar o modelo de operação de uma escola de educação financeira, uma vez que, como ele já disse, foi a primeira e, se não me engano, a única até agora. Agradecer também a Isabela pela sua colaboração. A Isabela, como eu disse, tem o meu eterno agradecimento por ter feito a primeira aula virtual da minha disciplina. Vai ter minha eterna consideração, Bia, Bela. Você é muito especial para mim, pode ter certeza. A Bia, pelo seu depoimento, acredito que a gente vai ter uma outra oportunidade, inclusive pelos pedidos que eu vi aqui, para a Bia falar não só dela como a operadora da Barcos, como da própria Barcos, uma entidade que nasceu dentro de uma universidade federal, que surgiu do meio da educação. Então isso seria importante, Bia, você deixar isso claro para a gente. E, minhas últimas palavras, agradecer à própria universidade, ao sistema educacional brasileiro que nos permitiu estar aqui agora. A previsão era de 1 hora, a gente ficou um pouco mais, mas acredito que no coração de cada um de vocês tem a noção de quanto é importante a educação para a nossa vida. A Sônia já deixou isso bem claro aí, ela também formada em pedagogia, né, nessa questão educacional, sabe disso muito bem. Um beijo para todo mundo e semana que vem provavelmente eu vou tentar convencer alguém para falar de novo sobre educação financeira, tá? Beijo muito grande para todo mundo. Vamos dormir em paz. Vocês fizeram a minha noite muito especial. Muito grato a todos vocês. Muito obrigado também, Luiz. Obrigado a todos pela participação, pela oportunidade de estar falando de um tema interessante e apaixonante. Ok. Tchau, pessoal. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Simval. Boa noite. Boa noite, Bia. E aí, aos demais.